Caminhar iluminado. Caminhamos neste mundo, nossos anos, breves anos, é um caminho que precisa de luz. A palavra de Deus é essa luz, segundo o Salmo 119, um salmo sobre a palavra como luz em nossas vidas. Salmo 119, hoje vamos focar do verso 145 ao verso 152 neste salmo, neste longo salmo, o mais longo de todos. E vamos então receber a palavra do Senhor nesses versos. E antes vamos ao nosso verso que resume a mensagem deste salmo muito bem, que é o verso 105 neste salmo 119, o verso 105. Vamos dizê-lo juntos, vamos procurar memorizá-los juntos e vamos ministrar uns aos outros agora, juntos, mutuamente. Então, juntos, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que essa verdade seja verdade na sua vida e ainda seja verdade na porção que vamos ler agora. Palavra do Senhor para a sua edificação, para a sua exortação. Ouça a palavra do Senhor, abra o seu coração. Salmo 119, versos 145 a 152. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto, e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. A palavra do Senhor mais uma vez para a bênção do seu coração. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Esta é a palavra do Senhor. Cerca de 34 anos atrás, eu estava saindo do prédio na Universidade de Baylor, lá no Texas, no meio da tarde, e o céu estava muito esquisito. Céu de vendaval. Eu morava mais ou menos às 3 quadras da universidade, e então ali estava eu à porta agora, olhando aquele céu esquisito. Pensei, vou dar uma corrida, talvez vai chover já, mais 3 quadras, corro rápido. De repente tocou a sirene, coisa comum por lá. A sirene soou forte, a sirene de defesa civil, de alerta. Que sirene era aquela? Era a sirene alertando que havia perigo imediato de tornado ali. O tornado, aquele redemoinho local, mas que é capaz de tomar um carro e levar a uma quadra distante
E ali fiquei eu naquela porta. A sirene está tocando. Vou para casa, saio correndo, eu vou ser mais rápido que qualquer tornado que venha, ou fico por aqui mesmo. De repente a sirene parou de tocar. Eu disse, agora eu vou. E quando eu disse agora eu vou, ela tocou novamente. Aquele lugar onde estava no prédio, havia a placa indicando que era o abrigo seguro para situações assim, como é comum lá haver essa informação, porque há esses fenômenos de forma muito comum em certas regiões. Então, a indicação de prédios ou lugares que é seguro você ficar e ficar por ali. E depois de hesitar um pouco, escolhi ficar e aguardar. Por quê? Porque ali era o abrigo. Diante do perigo, nós queremos o quê? O abrigo. Somente loucos abandonam o abrigo diante de um perigo iminente possível. Nós preferimos a situação da segurança do abrigo. Na vida nós precisamos de abrigo. Você tem abrigo onde se esconder? Aqui está o salmista vivendo a realidade da vida que é comum a todos nós. Quando ele, como eu e você, ele está precisando de abrigo. Eu clamo de todo o coração, diz ele no verso 145. E assim ele vai colocar o seu clamor outras vezes no salmo, nesse trecho aqui em particular que lemos. E ele diz a razão: os meus perseguidores, no verso 150, estão se aproximando com as suas más intenções, e é gente que está distante da tua lei. E aí está o quadro: ele clama ao Senhor, ele olha para o Senhor como o abrigo da vida dele, e a razão é a aproximação de adversários, que têm más intenções. Mas veja o que ele diz, ele define esse pessoal como aqueles que estão distantes da tua lei. Este é um salmo sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós sabemos que nesse salmo aparece na forma de diversos sinônimos, são muitos termos, como mandamentos, promessas, preceitos e testemunhos, e daí por diante, sempre se referindo à revelação toda de Deus. Então, às vezes aparece a palavra lei. A palavra lei no hebraico, no Velho Testamento, tem algumas aplicações distintas. Às vezes se refere estritamente ao código legal que há no Velho Testamento para a nação de Israel, mas há o sentido mais amplo da revelação de Deus, então se referindo a toda a revelação de Deus que nós temos, especialmente nos 5 livros primeiros do Velho Testamento. Deus se manifesta a Israel e a nós a partir dali. Enfim, esses que vêm para persegui-lo estão distantes da tua lei. E a questão então aqui, precisamos prestar bem atenção nisso, que há uma dada ação desses perseguidores. Nós não sabemos qual é, o que eles entendem fazer na forma prática, mas o ponto de conflito aqui e o ponto da opressão maior é que esse pessoal é um pessoal que está distante da lei, estão discordantes da palavra, se contrapõem, correm contra a palavra de uma forma diferente da palavra, enquanto que o salmista é aquele que então é a pessoa da palavra, e para ele a palavra é a luz que clareia o seu caminho. Enfim, aí nós temos na verdade aqui uma batalha espiritual. E além então da batalha, do embate das coisas práticas, há essa questão desta opressão espiritual que nós sentimos no nosso caminhar da vida, em muitas formas, seja nos embates práticos, podemos ver além deles a ação maligna, contrária à vontade de Deus, como às vezes nem há o embate prático, mas as situações da vida nos trazem uma inimizade, uma opressão espiritual. Os perseguidores aqui são contrários à palavra, é a opressão espiritual. Abrigo é o que o salmista tem, ele corre para o seu abrigo e diz: eu clamo de todo o coração.
E nesta noite, então, pensando nesta opressão espiritual, primeiramente, o que vem sobre nós, a questão é o abrigo da alma. Você tem o abrigo para a sua alma? Eis a questão. Nós precisamos de abrigos dos tornados da vida, e devemos tê-los, e pedimos até a Deus que sempre nos dê. Há muitas formas de tornados na vida, tornados econômicos, por exemplo, pessoas que têm uma ação ruim, contrária a nós, injustas, etc. Mas a questão ainda mais primordial é a questão da alma. O que acontece ali, nós nos sentimos vulneráveis interiormente, e mesmo que não haja uma pessoa com tal comportamento, primeiramente há um problema interno na alma. É a questão do quê? A questão do medo, a questão da tristeza, a questão da incerteza, a questão da desesperança, o sentimento de injustiça, e poderíamos nomear outras coisas, a escuridão que vem ao nosso interior. E a questão é: para onde você vai? Quando essa tempestade bate na alma, qual é o seu abrigo? A sirene soa na alma. Para onde você corre? Onde você se esconde? O salmista diz: eu clamo de todo o coração. Você se esconde onde? Quando há uma tristeza profunda chega à sua vida, talvez do terapeuta, talvez na conta de banco. O salmista clama ao Senhor na hora do medo, da tristeza, da incerteza, da desesperança, ao Senhor. Você então, meu irmão, olhando a palavra, minha irmã, também pode ter o mesmo abrigo. Encontre abrigo para a sua alma, porque mais cedo e mais tarde os inimigos, os tornados da vida vêm, e a alma não terá onde se abrigar, e grande será o estrago, grande será o dano. Encontre abrigo, verifique que você tem encontrado abrigo. Que palavras de homem não podem lhe dar, que recursos humanos não podem lhe dar. Todos nós, não importa o que temos, o que somos, somos vulneráveis. As pessoas com os melhores recursos são vulneráveis. A alma é vulnerável, a não ser que encontre este abrigo como o salmista encontrou. Encontre abrigo, meu irmão, e defina bem qual é o abrigo da sua alma, e veja que este abrigo esteja sempre ali, à disposição e presente, porque mais cedo ou mais tarde você se verá diante de um tornado iminente. Encontre abrigo então como? Clamando ao Senhor. Aí está o salmista nos seus clamores que já apontamos aqui, verso 145 mais uma vez: eu clamo de todo o coração. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor. Ele clama ao Senhor, o verso 146, clamo a ti, salva-me. Para onde ele vai? Para a presença de Deus. E aí preste bem atenção nisto. O Deus revelado das Escrituras, o Deus vivo, eterno, é um Deus que fala e é um Deus que ouve. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre a fala dele aqui, e este salmo é sobre a fala dele. O nosso Deus tem falado na história, não é um ídolo mudo, não é como os deuses pagãos que não falam com o povo. O nosso Deus, o Deus eterno, vivo, Criador, soberano, fala e tem falado na história, tem nos deixado a sua fala. Mas ele não somente fala, como ele é um Deus que ouve. Você pode clamar a Deus, há alguém que ouve. A verdade é que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, por maior que seja a sua atitude prepotente do ponto de vista espiritual, de autossuficiência, mais cedo ou mais tarde vai se encontrar numa situação em que clama. Deixe-me dizer para você que, no final das contas, todo ser humano tem o seu momento de oração. O ateu, vamos dizer, mais convicto, ele se apanha orando às vezes, mas ele não tem ninguém para ouvi-lo. Você que é do Senhor,
a partir do seu encontro com Deus em Jesus Cristo. E você agora no pacto do perdão da cruz, é dele. A presença do Senhor está aberta através de Cristo para você. E o nosso Deus é um Deus capaz de ouvi-lo. É um Deus capaz de ouvi-lo. O ser humano não tem como ouvir a todo mundo. Deus pode ouvir a todos. E Deus ouve. Por isso o salmista clama. Ele tem para onde ir, o refúgio dele, aonde buscar socorro, buscar abrigo. Você tem essa convicção no seu coração, que você pode falar com Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, enquanto homem, enquanto ser humano, se dirigiu a Deus e dizia: meu Pai, Pai. Então, você lá diante talvez do tornado, onde vou me abrigar? Lembre-se do Senhor, o seu abrigo, você pode se dirigir a Ele. Sempre, sempre, a qualquer hora. O nosso Deus é um Deus vivo, soberano, onisciente, sabe todas as coisas e pode ouvir cada clamor aqui e à volta do mundo todo. Essa é uma das incoerências difíceis da proposta de orações aos santos, por exemplo, dentro do catolicismo romano. Mesmo o ser humano, quando cruza o rio no final da vida, continua sendo uma criatura limitada. Como ouvir a oração de pessoas em diversos lugares? É impossível. Ainda é um ser limitado. Só Deus pode fazer isso. E é um Deus que ouve. Clame ao Senhor, Ele é o seu abrigo. É mesmo? É mesmo? Ou você vai clamar, tentar clamar por coisas que não podem responder à questão da alma, aquela questão profunda lá dentro. Clame ao Senhor, encontre o seu abrigo. Ele diz no verso 147, antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Acorda cedo, vai começar o dia, um dia que vai trazer tempestades, ou talvez, não sabemos, será que o dia vai trazer tempestade? Primeiro eu suplico o socorro do Senhor, ou talvez eu fui dormir já sabendo que esse dia será um dia de embate, então logo cedo, antes dos primeiros passos, vou me abrigar minha alma no Senhor, e quando os tornados baterem à minha volta nesse dia, eu quero ter certeza de que eu estou à abrigo do Senhor, eu não vou perder a esperança, porque Ele é a minha esperança, Ele é a minha alegria no meio de todas as tristezas, Ele é a minha força no meio do medo. O Senhor, Ele é a minha justiça no meio das injustiças. Ele é a minha certeza no meio das incertezas, impossibilidades, impotências humanas. Ele é. Eu não sei como, eu não entendo como vai ser, de que forma, mas a verdade é que minha alma pode encontrar abrigo, porque eu sei que esse Deus não ficou encurralado pelo tornado que me cerca. E que Ele está igual eu, encurralado pelo tornado. Ele é maior do que esses tornados da vida. Clame ao Senhor, clame logo cedo, clame sempre. Encontre abrigo para a sua alma no caminhar nesta vida. Então, que você possa ser alguém que tenha de forma muito definida qual é o seu abrigo. Você já encontrou o abrigo da sua alma? Encontre clamando ao Senhor enquanto medita na palavra. Clamar e meditar na palavra. O verso 147 faz a ponte entre as duas coisas, não é verdade? Antes do amanhecer eu me levanto e suplico pelo teu socorro. Clamo, abrigo. E ele continua no verso 147 com o quê? Na tua palavra coloquei a minha esperança. Como que eu posso clamar? Porque a palavra me diz que eu posso clamar. Deus falou na sua palavra. Nosso Deus fala também. Na palavra Ele falou que eu posso clamar. Se eu sou dEle, Ele me ouve, Ele é capaz de ouvir. Na tua palavra coloquei minha esperança, mas a palavra me diz mais. Minha palavra fala de quem meu Deus é, da suficiência dEle.
A palavra do Senhor fala do cuidado e do olhar dele sobre mim. Então o meu clamor não é apenas uma iniciativa do meu coração, algo que eu criei, inventei e eu então formulei, que eu posso clamar a Deus. O meu clamor, o meu abrigar em Deus é instruído pela palavra que o próprio Deus falou e me deu. E aí então o meu clamor e o meditar na palavra vão juntos. Encontrar o abrigo é clamar ao Senhor e meditar na sua palavra. A palavra é o nosso parâmetro que nos cerca, nos protege, nos dá a visão de circunstância de vida. E uma visão de circunstância de vida que é maior do que os tornados que vêm ao nosso caminho. Meu irmão, medita na palavra, leia a palavra. Vivemos dias de muitos livros. De uns 20 anos para cá explodiu no Brasil, acredito, 15, 20 anos, a publicação de livros. Estou dizendo livros evangélicos, aí tem de todo tipo. Precisa fazer uma peneira muito bem feita. Há tanta coisa que devemos ignorar, mas há muita coisa boa e recomendável. Mas a pergunta é, você está lendo a palavra? Não estou perguntando se está lendo livros, a palavra. E lendo de uma forma estudiosa, meditando nela, conhecendo a palavra, buscando nela os princípios e fundamentos. E o salmista está aqui então dizendo: na tua palavra coloquei a minha esperança. Ele espera naquilo que a palavra diz, não aquilo que aquele livro diz, mas naquilo que a palavra diz. As duas coisas. E amanhã, amanhecer, levanto e suplico socorro, e na tua palavra coloquei minha esperança. Encontre abrigo, clamando ao Senhor, enquanto medita na palavra. Nós somos uma igreja que luta para dar a palavra. O mundo chamado evangélico hoje não é o mundo da palavra, lamentavelmente. Talvez até muitos afirmam isto, mas não desce à prática. Estudar a Bíblia não é algo comum, não é um interesse comum mais nas igrejas, entre crentes. Nós ainda insistimos nisso. Muitos resistem. Mas, meu irmão, não há vida cristã e abrigo e conhecimento de Deus sem conhecer a palavra. É preciso tempo, é preciso queimar um pouquinho, algumas células cinzentas, ou então nós não nos firmamos. Medita na palavra. Medita na palavra, ler, entender, refletir. Abrigo, e a sua alma vai estar então com abrigo. Encontre abrigo clamando ao Senhor, que é o seu abrigo, enquanto você medita na palavra. Palavra essa que permanece para sempre. Teria que ser assim para ser palavra de Deus, e por ser palavra de Deus teria que ser assim. Se é algo que não permanece para sempre, não seria a palavra de Deus. O verso 152 diz: há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Livros de conhecimento se desatualizam rapidamente. Falei um pouquinho sobre isso, mencionei isso na quarta-feira passada. E assim, não é que eles sejam errados, é que a natureza deles é limitada. Eles têm uma serventia de tempo limitado. É conhecimento humano. A palavra de Deus, disse Jesus, as minhas palavras nunca passarão. As verdades que elas nos ensinam e refletem, sempre serão verdades. As verdades sobre Deus, a sua revelação em Jesus Cristo, a sua direção para nós e como devemos viver essa vida em Cristo, isso que Ele nos ensina hoje sempre será verdade. Não vai passar por uma atualização. Não serão substituídos por algo mais avançado um dia. Deus agora avançou no seu conhecimento que Ele tem para nós. Tudo o que eu e você precisamos para andar neste mundo, para termos abrigo para a nossa alma, Deus nos deu na sua palavra. Ela não é exaustiva sobre Deus, não é exaustiva sobre tudo, porque
um livro até seria impossível para fazer isto. O que é que Deus fez? Qual a preocupação de Deus quando nos deu essa palavra? Nos dar o suficiente que nós precisamos para a nossa peregrinação neste mundo, inclusive diante dos embates e tornados da vida. O que minha alma precisa para aguentar firme quando o tornado bate, a palavra tem para me dar. Conhecimento humano, ciências humanas, não tem isto. Se você voltar ao seu terapeuta daqui 2 anos, ele vai dizer uma coisa totalmente diferente, provavelmente. Não é assim a palavra de Deus. Ela te dá todo um parâmetro de estrutura. Eu falei do tornado lá no Texas, então já que estamos nesse assunto, deixa eu avançar um pouquinho mais nessa direção dos fenômenos. E lá, eu me lembro também, aí 30 e poucos anos atrás, eu estava na cidade de Houston e chegou um furacão. A cidade de Houston fica mais ou menos ali, uns 40, 50 quilômetros da costa. Mas é uma costa sem Serra do Mar, é plana. Então, o que vem do mar passa. E a cidade plana. Então, veio o furacão. Agora, não mais o tornado, esse redemoinho mais localizado. Agora, esse redemoinho que nasce no mar com dezenas de quilômetros de tamanho, girando com uma velocidade tremenda. Então chegou lá agora esse tufão chamado Alice e bateu lá naquela noite na cidade de Houston. Creio que por volta de umas 11 horas da noite. Eles informam precisamente a hora que vai chegar. Você sabe. Você sai para passear à noite um pouco, fica olhando o relógio, não há problema, pode passear tranquilo. Mas quando for meia hora mais ou menos, daquela hora que vai chegar, você começa a ver o céu, fica meio escuro, não tem problema, a hora é precisa. Aí você vai para casa e se abriga. E lá estava eu com a família da minha esposa, então, acompanhando a televisão, tudo vai se passando. E chegou então aquele tufão, bateu ali na cidade, e a casa sobrada. Eu fui dormir lá em cima, eu estava cansado, já volta meia-noite, 1h30, cansei de ver as reportagens de televisão, anunciando o que estava acontecendo aqui e ali, e fui dormir. E você sabe que as casas americanas, elas são construídas com estruturas de madeira, você não nota isso quando você vê as casas, mas é uma construção diferente da nossa, de madeira. E eu estava lá em cima, deitado, e eu senti a casa mexer um pouquinho e assoviando. E daqui um pouco a minha esposa veio me chamar para descer. É perigoso ficar aqui. Uma pessoa morreu há pouco tempo, a uma distância pouca daqui, porque uma árvore caiu em cima do telhado, ele estava lá, então eu desci correndo, mas a casa mexia. Meu irmão, então é assim, às vezes a alma vai sentir o vento bater, que você possa estar abrigado na palavra de Deus, porque essa alma estará segura. A palavra de Deus permanece para sempre. Firme-se nela, conheça a palavra para vencer as suas tristezas, os seus dissabores, os seus desapontamentos. É a palavra, meu irmão, não é conversa humana. Não é bater um papinho mais com um ser humano. Os seres humanos têm uma contribuição para nos dar, até tem, mas afinal das contas qual é toda a perspectiva de ser e vida que você tem. É o da palavra ou não? É isto que irá segurá-lo. Isso é que o salmista sabia. Então, esta palavra que permanece eternamente, você pode fincar raízes nela. Ela não vai amanhã dizer, não é mais assim, mudou tudo agora é de outro jeito. Permanece para sempre, porque é a palavra de Deus. Encontre abrigo, enquanto clamando ao Senhor. Medita na palavra, enquanto você medita na palavra, essa palavra que permanece para sempre. Então, descansando no amor de Deus, porque essa palavra vai lhe falar desse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, seu Criador, mas também o seu Salvador. O verso 149 ele diz: ouve a minha voz pelo teu amor leal. Deus pode ouvir? Pode. Tem a capacidade de ouvir? Tem. Mas como posso eu saber que Ele irá me ouvir? Ele irá ouvir porque Ele é o Deus do amor leal.
E aí a palavra hebraica muito usada nos Salmos, e usada nesse Salmo diversas vezes, hesed. E aí os tradutores colocam sempre duas palavras, em vez de pôr só amor, põe amor leal. Porque só amor ainda não expressa esse amor que é o amor de Deus. Então vem os adjetivos leal, amor fiel e outros mais. Isto é, este amor que não falha, este Deus que pactua em amor conosco, que não abre mão de nós e que abre para nós a certeza de que Ele nos ouve. E nós conhecemos o pico deste amor em Jesus Cristo, na vinda de Cristo. Quando o amor de Deus naquela cruz é manifestado da forma mais contundente que nós poderíamos conhecer neste mundo. Deus se deu por nós no amor em Cristo através da morte na cruz. É um Deus que nos ama a esse ponto. Então eu sei que Ele me ouve, porque Ele é o amor leal. Como a palavra dele é, assim é o amor dele. Um amor que não falha, que não volta atrás, que não fracassa, que não diminui. É este amor que sempre me ama. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Não é ouve a minha voz por causa da minha perfeição. Não é ouve a minha voz porque eu mereço. Ouve a minha voz por causa do teu amor, Senhor, apesar de quem eu sou. E eu sou dele, porque este amor é capaz de me amar. Então, quando eu medito na palavra e eu clamo a esse Deus que me ouve, essa palavra eterna, eu faço tudo isso orientado por ela, que me revela um Deus que tem amor leal. Eu posso clamar a Ele, Ele me ama, Ele se importa comigo, sou dele em Jesus Cristo para todos sempre. Encontre abrigo descansando no amor de Deus. Se você não tiver o conhecimento do amor de Deus, você não terá abrigo para a sua alma. Em que base você vai se abrigar? Mesmo que você conheça Deus, saiba sobre Ele. Se você não conhece o amor leal dele, será que Ele vai me ouvir? Ou será como Ele é os deuses das religiões que se apresentam, eles são meio indiferentes, e alguns até estão prontos para oprimir, eu preciso aplacar com ofertas? Ou é um Deus que não ouve? É um Deus que é todo suficiente em si mesmo, indiferente, eu tenho que ficar gritando, quem sabe? Não, ouve a minha voz pelo teu amor leal. Esta é a base do salmista quando ele clama. Encontre abrigo, clamando ao Senhor, enquanto medita na palavra, a palavra. Aliás, se você leu esses versos, você viu quantas vezes aparece a palavra de Deus aqui nas suas diversas situações, na verdade. No verso 145, os teus testemunhos, no verso 146, os estatutos, no verso 147, a tua palavra mesmo, e no verso 148, as tuas promessas. Então, todo recheado da palavra de Deus aqui, meditando nela, nessa palavra que permanece para sempre e que lhe dá o caminho do descanso em Deus. Não entendo o que está acontecendo, oh Deus, tudo aqui está confuso e escuro, a minha alma sente essa escuridão, mas uma coisa eu sei, o Senhor soberano é maior que tudo isso, é um Deus que me ama, e eu clamo a Ele. Nós lemos salmos imprecatórios muitas vezes aqui, como lemos desta noite, e talvez choca muitos de nós, o clamor por justiça. Mas veja bem, quando você lê os salmos, nenhum deles, o salmista diz, eu vou, Senhor, fazer justiça. São sempre clamores para que Deus intervenha na sua justiça. Podemos ir a Deus e colocar isso, não cabe a nós, nós não somos justiceiros, nem justiceiros em nome de Deus. Mas nós podemos esperar na justiça de Deus. E Deus diz, a palavra também diz, se você estuda, que Deus é justo e a justiça dele vai prevalecer. Talvez imediatamente, talvez ainda neste mundo, mas se não, antes da eternidade.
E é justamente a confiança na justiça de Deus que me segura para eu não fazer justiça com minhas próprias mãos. Enfim, descanso no amor de Deus. Encontre abrigo. Sua alma tem abrigo? Tem mesmo. Isso está resolvido. Você sabe quem é o seu abrigo. Encontre abrigo clamando ao Senhor, meditando na palavra que permanece eternamente, descansando no amor de Deus e na proximidade dEle. Verso 150, os meus perseguidores aproximam-se com as más intenções. Estão chegando. Estou ouvindo, eles estão aí perto. Estão se aproximando. Terrível, aproximação de adversários. A alma fica abalada. O medo vem, a incerteza vem. O terror, a alma precisa de abrigo. Porque os perseguidores aproximam-se. Mas o verso 151 diz: tu, porém, Senhor, está perto. Irmão, não importa quão próximos os inimigos cheguem, os embates da vida, Deus está perto. O nosso Deus, diz a palavra, não é o Deus de longe. Eu disse que Ele é onisciente, Ele pode ouvir todas as nossas orações, mas Ele também, diz a palavra, nos ensina, Ele é o Deus onipresente. Ele está acessível, sempre perto. Só Ele pode fazer isso e Ele o faz. Por isso posso clamar e por isso posso contar com a companhia dEle que vem se manifestar a nós através do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. Diz ele lá no fim já do Evangelho de João, na conversa derradeira dele com os discípulos, antes da sua prisão naquela noite. E isso se cumpre. A promessa de Jesus no fim do Evangelho de Mateus, já nos últimos versículos: estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Somente Deus pode estar perto, e Ele está perto dos seus. Por mais perto que cheguem os embates da vida, Deus está mais perto. E antes que cheguem os embates, Ele já está perto conosco. Deus não está longe. O nosso Deus não foi cuidar do outro lado do mundo e não pode estar comigo. Depois espera aí, quem sabe Ele volta amanhã. Deus está perto. Sempre perto. Muito perto. A palavra de Deus me ensina sobre a proximidade dEle. Você tem essa noção de que Deus está sempre perto de você? Ao seu lado, muito perto, mais perto do que qualquer outra pessoa pode estar. Você tem essa compreensão constante, a palavra lhe instrui constantemente nisto. Nós tendemos a esquecer, achamos que Deus foi dar uma volta. Às vezes pensamos assim até pela nossa conveniência, parece que nos interessa que Deus dê uma voltinha e que a gente fique longe dos olhos dele. Ou às vezes pela nossa fé abalada, parece que nós nos sentimos assim longe de Deus. É verdade que o Lutero já falava do Deus escondido, aqueles momentos que nós sentimos ou temos uma percepção, parece que Deus não está perto, mas nós não podemos caminhar com a nossa percepção. São momentos que Deus está dirigindo e nós não entendemos a forma dele dirigir. Olhando a palavra, nós temos a certeza de que o fato de nós não entendermos as coisas, como elas estão se conduzindo, não quer dizer que Deus não está perto. A palavra me instrui sobre isso. Por isso ela é sempre a luz que ilumina o meu caminho quando fica escuro. Abrigo. Encontre abrigo. Você tem um abrigo certo. Encontre abrigo clamando ao Senhor, enquanto medita na palavra que permanece para sempre, descansando no amor de Deus e na proximidade dele, meu irmão. É isso que vai segurá-lo e sustentá-lo. E em última instância, o seu abrigo. Como que as pessoas vivem? Todos nós precisamos de abrigo. É difícil e duro, porque mais cedo ou mais tarde, o abrigo que as pessoas buscam se provará insuficiente, inadequado para abrigar a alma, porque as questões são muito profundas para os recursos humanos.
Ouvi a história uma vez de um pregador sobre um macaquinho que uma família adotou como pet. Isso lá no hemisfério norte, do inverno rigoroso. Eu, numa noite de inverno, quando desceu então abaixo de zero a temperatura, no finzinho da tarde, do escurecer muito cedo no inverno, o macaquinho acabou se perdendo no seu pula-pula lá no quintal. E é um momento quando precisa se recolher a criação, os pets, nessas noites, precisa protegê-los, porque senão eles morrem. E a família não achou o macaquinho, e as crianças, e todos ficaram desesperados. E saíram procurar, não acharam o macaquinho. E contava a história que no dia seguinte, acabaram descobrindo o macaquinho, uma meia quadra da casa, onde havia um outdoor. E esse outdoor tinha umas luzes que refletiam nele, e no desenho do outdoor e na propaganda havia uma fogueira desenhada. E o macaquinho estava junto da fogueira, morto. Qual é o seu abrigo? Cuidado, cuidado. Encha a sua alma da palavra, das verdades de Deus, e ande com Ele, clame a Ele, saiba por que você clama, como você clama, porque mais cedo ou mais tarde isso será o recurso fundamental. Encontre abrigo. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.